Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra pastoral. O tema para esta noite, que nos é enviado pelo apóstolo, está no livro de João, no capítulo 3, no versículo 36, que diz o seguinte: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. O tema que nós temos para o ofício divino é a fé produz vida, e a mensagem, a fé em Cristo, conduz para a vida eterna. Através das palavras do ofício divino de hoje, nós poderemos entender que aqui nesta palavra João Batista falará sobre a importância da fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Também nós falaremos na sequência de que sem fé em Jesus Cristo se permanece distante de Deus. E para concluir, nós veremos que a fé e a obediência à vontade de Deus já hoje trazem para nós uma amostra da vida eterna. Estes 3 pontos, vamos através de João Batista entender a importância da fé para a vida eterna, vamos entender também que sem a fé em Jesus Cristo se permanece distante de Deus e vamos entender que pela fé e pela obediência podemos já hoje vivenciar um pouquinho da vida eterna. João Batista, aqui no seu tempo, ele, no capítulo 3, no versículos 22 a 26, nós podemos ver que João Batista confessava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que foi prometido. João Batista também já deixava claro que ele não era o Messias. Ele até se descreve aqui como o amigo do noivo, o amigo do esposo. O amigo do esposo é aquele que conhece a esposa. O amigo do esposo é aquele que conhece a voz do esposo, que ouve o esposo, mas não é o esposo. O esposo aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vem buscar a sua noiva. Jesus Cristo é aquele que vai vir buscar a sua comunidade para viver e para reinar com ele. João Batista também se mostra nesse capítulo que ele estava muito satisfeito com a posição de submissão dele para Jesus Cristo. E ele vai mostrar que através dessa submissão tinha ali um significado muito importante para a salvação. João explica aos seus discípulos que em determinado momento eles ali chegaram e falaram para o João Batista: olha, aquele que você batizou no outro lado do Jordão, Cristo, ele com os seus discípulos estão batizando muito. E Jesus não batizava, os discípulos batizavam. Estão batizando mais do que você. João chamou os discípulos, João Batista, e explicou a eles: eu não sou um concorrente de Jesus Cristo. Eu tenho muita consciência do meu papel. E o meu papel é que Deus me chamou para anunciar a chegada de Cristo. Olha, ele já se colocando na posição de submissão. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas foram as palavras de João. Ele deixa claro que Cristo vem do céu, que Cristo fala a palavra de Deus, que Cristo tem o poder de Deus. Ele também diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha a mensagem que João Batista já estava passando.
Ele também explica ali de uma forma central, uma forma muito centrada, o verdadeiro sentido da atividade de Jesus Cristo, quando ele diz essas palavras: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele já fala, o Cordeiro é aquele que vai se sacrificar, e vai se sacrificar para tirar o pecado do mundo. Com essa declaração, Jesus Cristo deixa claro que Jesus era o Filho de Deus. A fé em Jesus é uma condição decisiva para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Aqui é onde nós podemos entender que aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos aproxima de Deus. Quem crê em Jesus e aceita as suas palavras como verdade, ela recebe um prêmio. Ela recebe a salvação para a vida eterna. Só recebe salvação para a vida eterna aquele que crê na palavra de Cristo como verdade. Aqueles que não creem, aqueles que rejeitam esta palavra, que rejeitam este testemunho, eles permanecerão na condição que eles já se encontram. Permanecerão, como diz aqui, a ira de Deus permanecerá sobre eles. Quando ouvimos essa palavra, às vezes ficamos assustados. A ira de Deus, o Deus de amor, que ira é essa? O que significa essa ira de Deus? E aí nós vamos entender de uma forma muito simples. Quando nós mais amamos, o que nos deixa mais triste é a distância, é o afastamento. E aqui Deus deixa isso muito claro, né? Deus, no princípio, viviam com os seus filhos, tinha comunhão com os seus filhos, estava face a face. Depois do pecado original, houve um distanciamento, houve um afastamento de Deus para com os seus filhos. E este afastamento permanece até hoje, desde o nascimento até hoje, permanece esse afastamento. Como diz ali o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Todos os seres humanos estão destinados a morrer. No entanto, por meio do sacrifício de Jesus Cristo pagou o resgate do pecado de todas as pessoas, de todos os tempos. Só Ele é o caminho para a vida. Mas, amados, isto só é acessível para quem tem fé na sua morte, para quem tem fé na sua ressurreição e no seu retorno. Aqueles que aceitarem receberão este galardão. Aqueles que não aceitarem permanecerão distantes de Deus. E no futuro, quando se encontrarão diante de Deus no juízo final, esta vai ser a consequência para aqueles que recusam aceitar o Filho. A fé em Cristo, a fé e a obediência à vontade de Deus, hoje já podemos sentir essa amostra da vida eterna em nós. Nós podemos entender que a fé em Cristo significa reconhecer e agir de acordo com a verdade que Ele nos revelou. Aqueles que creem em Cristo, amados, perguntam sobre a vontade de Deus, se esforçam para alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Não ao contrário, não é Deus mudar para se alinhar à nossa vontade, à nossa vida. É nós nos esforçamos para nos alinhar à vontade de Deus, porque nós não conhecemos os seus caminhos, nós não conhecemos os seus pensamentos. Ali, no livro de Isaías, ele dá uma explicação muito gostosa, onde ele diz: se converta, vá buscar rapidamente a Deus,
Não olhe para os ímpios e seus caminhos. Não olhe para os malvados e seus pensamentos. Se converta, procure Deus, o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus de perdão. E aí ele diz: assim diz o Senhor, você não conhece os meus pensamentos. Você não conhece os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Que nós possamos confiar, ter essa fé, confiar nestas palavras, crer e buscar a Ele. Aquele também que crê em Cristo, que acredita em Cristo, guarda os seus mandamentos. E quando nós falamos guardar os mandamentos, é demonstrar que amamos a Deus. E nós podemos demonstrar que amamos a Deus. Amar a Deus de todas as formas, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento, de todo o seu ser. Isso é demonstrar o nosso amor a Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Isso também demonstra que nós acreditamos em Cristo. Aqueles também que acreditam em Cristo querem vivenciar a Cristo. E nós podemos vivenciar a Cristo através da sua palavra, podemos vivenciar a Cristo através dos seus sacramentos e através do ofício divino. É ali que nós nos encontramos com Cristo. Essa é a essência de todo cristão. A fé no Filho de Deus. Já hoje nós podemos experimentar um pouquinho dessa vida eterna com a graça de Cristo. Nós somos eleitos pela graça, não pelo nosso mérito. Podemos também experimentar a comunhão com Jesus Cristo. E através da comunhão com Jesus Cristo, nós podemos também experimentar a bondade e a bênção de Deus em nós. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Até aqui. Amém. Eu desejo a todos uma alegre e abençoada noite de quarta-feira e até a próxima palavra pastoral. Até sempre.